Horas e 16 minutos, aliás, 10h14, de volta com o CBN Vale Primeira Edição e já com a nossa próxima convidada, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN a Dirley de Almeida, ela que é especialista em seguros, tem um trabalho desenvolvido aqui em São José dos Campos, a Severar Seguros, e está conosco para participar do CBN Vale Primeira Edição, falar de um tema importantíssimo, planos de saúde. E de um tema importantíssimo para o apresentador do jornal, que é a aposentadoria. Não vejo a hora da aposentadoria, mas aí, poxa, não vai dar. O que se paga de aposentadoria nesse país é muito pouco. Aí eu tenho que fazer uma previdência, um planejamento diferente. Bom, a gente vai falar sobre esse tema, mas antes pegar aqui o bom dia da nossa convidada, Dirley de Almeida. Muito obrigado pela presença, é uma satisfação recebê-la aqui nos estúdios da CBN pela primeira vez. Bom dia. Bom dia, muito obrigada eu pelo convite. Já conversamos online, né, uma vez? Já conversamos uma vez online. Para falar sobre seguros, você que é especialista na área, você eu diria que você é a fundadora, é a CEO, a Severar Seguros é sua. Exatamente. Eu fundei a Severar, corretora de seguros, e ela já tem 23 anos. E o nosso primeiro escritório foi aqui no VIP Center. No VIP Center, né? Certo. 23 anos de história, 23 anos, por isso a Dirley é especialista em seguros, porque, né, começou muito cedo, logicamente, mas trabalha há 23 anos dentro dessa área, fundando a Severar Seguros. E a gente vai falar sobre plano de saúde, porque plano de saúde é o que todo mundo, entre aspas, né, sonha em ter. A questão, a gente sabe muito bem, o SUS funciona, é importante, é fundamental, mas existe uma série de momentos, alguns acontecimentos, que a gente precisa de uma melhor qualidade, de uma agilidade. E o plano de saúde, pena que nem todas as empresas têm esse entendimento, que o plano de saúde é fundamental para os seus colaboradores, não, Dirley? Infelizmente, nem todas as empresas oferecem esse benefício e ele não é um custo, ele é um investimento, porque o plano de saúde, ele atrai talentos e ele, como benefícios, né, além do salário, e ele retém os talentos também, porque reflete diretamente no bem-estar do funcionário, que ele leva também esse benefício para a família dele. Então, ele estende esse benefício, né? Isso é uma segurança, uma tranquilidade muito grande. Bom, teve uma pesquisa que foi realizada recentemente, a pesquisa Panorama do Bem-Estar Corporativo 2026, que mostrou que 81% dos profissionais esperam o apoio das empresas, que os benefícios sejam oferecidos. Essa mudança de mentalidade impacta diretamente nas decisões das organizações ou não? Impacta em vários sentidos. E o plano de saúde, ele é um aliado da empresa, porque através do plano de saúde, praticamente a empresa terceiriza esse cuidado com o colaborador, né? Na saúde mental, na saúde física. Então, impacta em todos os momentos. Tem alguns regimes tributários também que pode ser abatido esse custo no imposto de renda, né? Aí tem que falar com o contador. Muitos benefícios. Ao contrário de que muitos pensam, não é um custo, é um benefício de grande valor. É um investimento da empresa, porque Exatamente. A empresa, ela ofertando um plano de saúde, ela consegue, de uma certa forma, reter o talento, né? Poxa, eu não vou sair daqui porque aqui eu tenho condições, me é oferecido tudo aquilo que eu preciso, além do bom salário, um plano de saúde. Sim. Que me protege. Exatamente. Reflete o cuidado que a empresa tem com o funcionário, que hoje em dia, principalmente os talentos, né? Que é tão difícil de encontrar. Eles valorizam muito esses benefícios, mas... assim, posso dizer que é um fator decisivo para a maioria deles optarem por uma empresa ou não. Mesmo sendo prestador de serviço, pode ter o plano de saúde também pela empresa, viu? Não o prestador de serviço também pode ter o plano de saúde, sim, não só CLT. Exatamente, não somente CLT. Se ele tem um contrato com a empresa, ele emite nota fiscal, existe essa possibilidade, sim. Bom, mas a gente vê e observa que, infelizmente, com as mudanças que ocorreram nas leis trabalhistas, muitas empresas deixaram de oferecer benefícios para os seus funcionários, benefícios que foram conquistados ao longo de muita luta, principalmente
pelos sindicatos, defendendo a classe trabalhadora. E algumas empresas, em determinado momento, elas cometem até mesmo erros, né, ao contratar um plano de saúde empresarial. Dá para se apontar quais são os erros mais comuns de uma empresa quando procura um plano de saúde para seus colaboradores? Eu creio que o erro mais comum, como em todas as contratações, é a falta de informação, previsibilidade, né? Se aquilo realmente atende à necessidade dos colaboradores, se a região que o convênio atende são da residência ou de área de atuação dos colaboradores. Com uma consultoria especializada, tudo isso é feito num diagnóstico, né? Quais são os objetivos da empresa, qual é o cenário, qual é o perfil, qual é o custo, né? Então, com um diagnóstico muito bem feito, uma consultoria especializada, não tem erro. Não tem erro. Não. Fez a consultoria, tem um entendimento como pode contratar um plano de saúde, entra em contato, né, com a empresa que oferece o plano, mas aí só a empresa grande pode oferecer plano de saúde, só quem tem dinheiro, né, porque é algo de um custo muito alto. Ou eu estou falando uma mentira? Qualquer empresa hoje, pelo que eu tenho observado dentro do mercado, hoje qualquer empresa ela tem condições de oferecer o plano de saúde, ou é muito mais complicado do que eu imagino? É muito simples, é muito simples. Pode ter plano de saúde uma empresa com apenas um funcionário, né, para os planos regionais. E se ele tiver dependentes também, mais 2 dependentes, já pode até fazer um plano nacional, que é a partir de 3 vidas. E o custo, ele é muito flexível, né? Existem planos regionais, existem planos nacionais. A coparticipação é uma modalidade que reduz muito o custo mensal. Por quê? Porque o beneficiário, ele participa com um pequeno custo nas utilizações. Uma pequena taxa, né? É tabelada essa taxa, então não haverá surpresas. Então é bem flexível e bem diversificado. A coparticipação é uma vantagem gigantesca. Dá para se trabalhar com o colaborador, com o funcionário, esse tipo de plano de saúde, com a coparticipação. A tendência do mercado é que basicamente só tenham planos com coparticipação, porque ele traz muitos benefícios. O primeiro benefício é a redução de custo mensal, né? E depois reduz também o uso indevido do convênio, sabe? Existem beneficiários que às vezes pedem um monte de exame, faz os exames e não vai nem buscar o resultado, não vai nem levar o resultado ao médico. Agora, se ele contribuir R$10 que seja, ele vai valorizar, ele vai dar continuidade. Não vamos generalizar, a maioria tem um uso consciente, sim, mas a coparticipação, ela reduz o custo, ela eleva o uso consciente, reduz também a falta no trabalho. É uma excelente opção, tanto para a empresa quanto para o beneficiário que contribui com o plano. Então, isso é um benefício. É um benefício. Nós temos essa questão do plano de saúde, que é ofertado pelas empresas, tem a coparticipação. Existe alguma outra modalidade, né, de planos de saúde empresarial, ou essas são as duas que normalmente são as mais comuns? O plano de saúde, ele divide assim, planos regionais, planos nacionais, planos de operadoras, planos de seguradoras. Quando é seguradora, existe um reembolso, né? Quando o plano é nacional, quando a acomodação é na enfermaria ou no apartamento, quando tem coparticipação, quando não tem. Então, essas são as principais diferenças. E é uma negociação que pode ser feita de forma direta pelo CEO da empresa com uma agência seguradora, uma empresa de plano de saúde. É uma corretora. É uma corretora, que se chama corretora de plano de saúde. E aí pode ser feita essa negociação utilizando vários termos, várias situações das quais você até mesmo citou. É algo negociável, não é algo assim, não, eu tenho esse plano de saúde, para a empresa é esse, vocês têm que... Não é assim, dá para se contratar e negociar. Sim, nós, na Severar, nós fazemos um diagnóstico da empresa, estudamos o cenário, apresentamos normalmente 3 melhores propostas para aquela empresa, para aquele cenário, para aquele objetivo.
Mas nós contamos com várias seguradoras, né? O importante é atender a necessidade e o objetivo da empresa. É muito flexível. É flexível, você abre uma negociação, chega a um acordo, a Dirley ela está aberta a negociar também, se necessário for, né? Porque é assim que funciona, tudo é uma questão de negociação. Me ajuda numa outra questão, eu já ouvi falar sobre seguro-saúde. Seguro-saúde e plano de saúde é a mesma coisa, é diferente? Como Oferecem funciona? coberturas diferentes, coberturas adicionais quando é seguradora. A primeira delas é o reembolso. Quando o beneficiário utiliza um prestador, um médico fora daquela rede credenciada, ele apresenta o recibo e ele tem um reembolso. Agora, a seguradora também tem um outro benefício que é muito bacana, que é a remissão. Que se o titular vier a falecer, a família, né, os dependentes no plano de saúde, fica com um plano quitado por 2 anos. Então, uma seguradora sempre oferece benefícios adicionais. Plano de saúde conjugado com o plano odontológico, também é um outro benefício de seguradora. E operadora são os planos de saúde que têm as coberturas tradicionais, todas elas no rol de procedimento da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde. Agora, Dirley, eu tenho um plano de saúde e eu já observei isso, as empresas também utilizam, infelizmente, em um determinado momento pode haver o desligamento do colaborador, e esse plano de saúde ele fica válido por um determinado período, ofertado pela empresa. Depois que termina esse período, o colaborador que foi dispensado da empresa, ele pode permanecer com aquele plano de saúde? É possível? Tem que fazer uma nova negociação? Como funciona? Depende. Ele pode continuar no plano de saúde se ele contribuiu em algum momento no plano de saúde, quer seja com 5%, 10%. Se ele contribuiu no plano de saúde, ele tem garantia de ficar no plano de saúde por um determinado tempo. O mínimo é 6 meses, o máximo é 2 anos. Mas ele paga esse valor à parte, né? Terminando esse prazo, se ele tiver um CNPJ, pode ser um MEI, desde que tenha, a partir de 6 meses do MEI, ele pode contratar o plano de saúde e dar continuidade, não vai ter carência nenhuma. Se ele não tiver um CNPJ, ou o cônjuge não tiver um CNPJ, aí ele tem que fazer o plano de saúde na pessoa física. E não são todas as operadoras que trabalham na pessoa física. A maioria é na pessoa jurídica, a partir de 1 vida, planos regionais, a partir de 3 vidas, planos nacionais. Perfeito. Dirley, sobre planos de saúde a gente fala, eu acho que é uma necessidade, seria importantíssimo demais se todas as empresas tivessem a consciência. Dirley citou, é um benefício, mas é um benefício hoje que tem impacto direto na decisão do profissional, aquele que tem um talento, que é procurado pelas empresas, se aceita ou não a proposta daquela empresa, né? Poxa, eu vou trabalhar lá na Severar. Tem plano de saúde? Tem. Então, eu aceito a proposta, vou lá trabalhar. Tem plano de saúde? Não, não tem. Me desculpe, é mais ou menos assim, né, que funciona. Realmente é um diferencial. E as empresas, elas têm que também perceber que esse investimento no seu capital humano, ele tem vários benefícios, não somente para o funcionário em si. Esse custo, ele pode incorporar nos benefícios de salário, né, do funcionário, como um investimento assim. Se ele desse 10% de aumento para o funcionário, não ia refletir, ele não iria poder contratar um plano de saúde com aqueles 10%. Né? E ao passo que ela pagando o plano de saúde, ele talvez tenha um gasto menor do que os 10%. Exatamente, não reflete no encargo, não reflete no 13º, nas férias. Então, é vantagem para a empresa também. Para a empresa. É vantajoso para a empresa. Dirley, eu vou pedir uma gentileza, eu tenho uma pausa agora às 10h30 do Repórter CBN, intervalo comercial. Depois eu sigo com você falando, fechando o plano de saúde e um pouquinho sobre a aposentadoria previdência privada. Na sequência do CBN Vale, primeira edição, dentro de instantes estaremos de volta com Dirley de Almeida aqui no Jornal da CBN Vale.